Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, com a solenidade de Cristo, Rei do Universo, a Igreja encerra esse ano em que lemos o Evangelho de Marcos, encerra esse ano litúrgico. Domingo que vem, já iniciamos o ciclo para o Natal, o tempo do Advento. O Evangelho da festa de Cristo Rei começa com uma pergunta de Pilatos. E essa pergunta ela é feita dentro da paixão de Cristo. Essa pergunta que Pilatos faz é dentro do interrogatório que vai concluir-se com a pena capital. Jesus será condenado à morte. Tu és o rei dos judeus? Pergunta Pilatos. E Jesus devolve a pergunta. Essa afirmação, em forma de pergunta, é sua, Pilatos? Ou é uma conclusão a qual você chegou por você mesmo? Essa afirmação, em forma de pergunta, você acolhe no coração? Ou você, influenciado por outros, está dizendo isso da boca para fora? Porque a pergunta de Pilatos, meu irmão, é uma pergunta política. Porque para Pilatos o problema é a ordem, o poder do Império Romano. Se Jesus está por aí dizendo que é rei, o problema é de ordem pública, porque rei é César. E Jesus está se metendo na esfera política perigosa. Mas, se a conclusão não é dele, então foram outros que disseram isso. E os outros são judeus. Não tem outros em Jerusalém. E aí o problema deixa de ser político e passa a ser religioso. Porque rei, só Deus é rei. Para o judeu, nem César é rei. Só Deus é rei. E se Jesus está afirmando que é rei, então ele está dizendo uma blasfêmia. E blasfêmia não é crime político. Blasfêmia é um crime religioso, mas que os judeus não podiam aplicar a pena capital. Por isso a cilada de dizer que Jesus estava se proclamando Deus. Sendo apenas um homem, ele se faz parecer, ele faz com que os outros entendam que ele é Deus. Essa era a acusação dos judeus. O que eles chamavam de blasfêmia, os romanos tomavam como uma rebelião. De um modo ou de outro, Jesus estava condenado. Agora a pergunta vem para nós, na festa, na solenidade de Cristo Rei. Jesus é rei? Se você olhar para cá, você vai olhar para a cruz. E se ele é rei de uma maneira completamente diferente dos reinos que nós conhecemos. O seu trono será a cruz. Ele está sentado no trono da cruz. A sua coroa é de espinhos.
não de ouro, nem de diamantes. O seu reino não é daqui. Ele é rei do universo inteiro, porque por ele todas as coisas foram criadas, e sem ele nada do que existe seria feito. É assim que começa o Evangelho de São João. Seus guardas não são os homens, são os anjos do céu. Eles, os anjos, os seus guardas, o adoram e nada farão para salvá-lo da pena de morte, porque foi para isso que ele veio, para na cruz nos dar o seu amor. Convido você a olhar de novo para a cruz. Ali está o reino da verdade. Esta é a verdade. Deus me ama. Esta é a realeza de Deus. Deus se fez homem por amor de nós. E portanto, não virão anjos para batalhar, porque ou ele entra, rei e soberano, no seu coração, pela verdade e pelo amor, ou você nunca será obrigado, como Pilatos não era obrigado, a acreditar que Jesus era a verdade, que Jesus é o puro amor, é o próprio amor manifesto ali diante dele. Pilatos então está diante de uma escolha. O mundo inteiro está diante de uma escolha. Você está diante de uma escolha. Ele é rei? Ele é seu rei? Ele é meu rei? E a resposta tem sido muitas vezes negativa. E se você olhar para a sociedade, para o mundo, você verá que não. Jesus não tem governado, reinado na vida, na realidade, no coração de grande parte das pessoas. Vou lhe dar apenas um exemplo para introduzir. O absurdo que é esse julgamento no Supremo Tribunal Federal a respeito do uso dos símbolos religiosos em lugares públicos. Está sendo julgado agora. Jamais isso entraria em discussão. Jamais. Em que pode ofender uma pessoa a cena de um presépio? Um menino que nasceu numa manjedoura, pobrezinho, com um pai e uma mãe cuidando dele. A quem ofende um presépio? Colocado numa repartição pública. Mandado em e-mail para alguém. Pois isso vai, possivelmente, ser criminalizado, como na maior parte do mundo já é crime. No Canadá, por exemplo, se você mandar um cartão de Natal com um símbolo cristão, você pode ser mandado embora do seu emprego. Pelo menos você vai responder por crime. O que pode ofender num tribunal a imagem da cruz? Para aquele que está sendo julgado, para quem está ali no tribunal. A imagem da cruz, a cruz, Jesus crucificado, é o símbolo de que a justiça humana não tem a última palavra. Que por mais que aquele tribunal esteja reunido, quem julga é Deus. Porque ali está alguém que é inocente e que foi condenado pela justiça dos homens à pena de morte. A quem pode ofender num tribunal Cristo crucificado? A ninguém. Seja eu do candomblé, seja eu budista, seja eu ateu, eu olho para a cruz e digo, a justiça desse mundo pode ser falha. E nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos fazendo aqui. Sim ou não? Sim. Mas há um desejo de que se suma com os símbolos religiosos. Para que a verdade, o amor, o reino de Deus não se manifeste, não apareça. O nome disso, guarde essa palavra, por favor. O nome disso é laicismo. Laicismo. Sim, o Estado é laico. Ou seja, o Estado não pode tomar partido de nenhuma religião. Mas ele respeita todas as religiões, de um modo especial aquela que é majoritária naquele país. O Estado é laico, mas ele não é ateu. O Estado é laico, mas ele não é contra nenhuma religião, especialmente a religião que toca o coração da maioria daquela população. Desde que não haja ofensa à liberdade religiosa do outro.
O laicismo faz com que a religião torne-se uma coisa privada. Então, olhe, você tem uma religião, guarde aí no seu coração, guarda aí na sua cabeça, porque isso é uma bobagem e isso não pode se manifestar na sociedade. Agora, se Jesus fosse apenas um guru, se Jesus fosse apenas um mestre, se Jesus fosse apenas um maluco beleza, não teria problema nenhum. Se Jesus fosse apenas um filósofo, nada. Eu morei aqui na Cauaxi, no prédio Santo Thomas, e quando você entrava, não sei se ainda é, no hall tem um Buda sentado, meditando. Nunca me incomodei. Um dia Dom João foi fazer visita pastoral, foi visitar a casa paroquial, que era lá no prédio, e disse, o que é isso? O povo daqui é budista. Um homem meditando. O que vai me ofender? Na minha casa não vai ter, nunca. Porque eu não sou budista, não tenho simpatia por a religião dos outros, respeito, mas não tem nada a ver comigo. Agora, eu não fui fazer uma petição no prédio para tirar o Buda sentado. Deixa ele sentado. Sentado estava, sentado ficou e vai continuar. A mim não incomoda. A proibição da expressão pública da nossa fé só é assim porque Jesus incomoda. Jesus não é um Buda sentado, entendeu? Jesus transforma a vida das pessoas, muda a vida das pessoas. Se Jesus entrar no coração de alguém, a vida dessa pessoa é transformada. Ele passa a ser o alfa e o ômega. Compreendeu? Tudo. O princípio e o fim. Ele passa a ser, na vida dessa pessoa, o princípio norteador de todas as suas decisões, de toda a sua vida, de tudo que ele é, de tudo que ele pensa. É por isso que Jesus é perigoso. É por isso que se engole, se libera todo tipo de religião, menos a nossa. É por isso que a nossa incomoda tanto. Você nunca vai encontrar uma pessoa que tenha ódio de religião indo em templo de outra religião. É só na nossa. Os ataques são só contra nós. Por que eles não vão buscar o pão da ceia nas igrejas protestantes? Por que na hora de ultrajar, profanar, blasfemar, tem que ser a hóstia? Porque eles sabem que a hóstia é Deus. Porque eles sabem que a hóstia é Jesus. Vai lá ver um satanista, um fã de Satanás, atrás de quebrar um templo de candomblé. Não quebra. A não ser que seja um maluco, né? Estou dizendo assim, de perseguição religiosa, é contra nós. É contra a religião católica. E aí se fala de fobia às religiões de matriz africana. Experimente a levantar um dedo hoje no Brasil, ou uma palavra, não tem que levantar nada, aliás, estou dando apenas um exemplo, mas contra a Igreja Católica pode tudo. Sabe por quê? Porque nós somos guardiões da verdade que é Cristo Jesus. Quando Jesus diz, o reino de Deus está no meio de vós, venha a nós o vosso reino, nós dizemos no Pai Nosso, é porque se trata de uma mudança, se trata de uma pessoa que muda a vida do crente, muda a vida, muda a história. Jesus não é uma ideologia, repito, não é uma filosofia, Jesus não é uma espiritualidade esotérica. Jesus entra e transforma a família, transforma as relações conjugais, transforma o casamento, transforma o modo como eu lido com o dinheiro, com o capital, muda até a minha maneira de vestir, muda até a minha maneira de dirigir, de me comportar. Me põe uma consciência que antes, sem Jesus, eu jamais teria. E não tem nada de fanatismo nisso. Trata-se de convicção, porque eu não quero impor para ninguém isso. É eu, sou eu, a minha vida, é a minha família, compreende isso? E que isso transforma a realidade. O laicismo diz não a esta fé que muda a vida das pessoas. Portanto, Jesus não pode tocar, transformar a família, porque para eles, a família
tem que ser descaracterizada. A família tem que ser desmontada, desconstruída. E a família católica, a família cristã jamais será. A igreja católica é um problema, a fé católica é um problema, porque se a pessoa é católica, se a pessoa tem Cristo como seu rei e senhor, a família está segura, a família está garantida, mas não pode, porque eles estão desconstruindo as famílias. Eles estão destruindo, trabalhando pela destruição das famílias. Ou os senhores não estão enxergando isso? As músicas destroem a família. A TV, aquilo que se propõe nas propagandas, desconstruindo o valor primeiro, a base da sociedade, a célula máter da sociedade. E Jesus, ao contrário, sustenta a família. A fé em Cristo, ela é tão perigosa porque ela se mete em tudo, onde ela não é chamada, inclusive, porque ela quer conversar. A fé quer dialogar. Então ela dialoga com a ciência, ela dialoga com o direito, ela dialoga com a antropologia, ela dialoga. A ciência vai sendo penetrada pela luz da fé. Tanto assim, cuidado, viu? Vocês estão acostumados nessas universidades do Brasil o modismo do ateísmo, do agnosticismo, mas muito cuidado, os grandes cientistas da humanidade, todos eles eram crentes, todos eles eram homens e mulheres de fé. A grande maioria daqueles que contribuíram de verdade com a ciência nos últimos milênios, 2000 anos, eram todos homens e mulheres de fé. A ciência é iluminada, mas com uma ética, com uma orientação, com uma direção, e não uma ciência que quer se alvorar os direitos que são de Deus. É por isso que eles querem afastar a fé da ciência, porque a fé vai informar a ciência e vai se posicionar a favor da vida contra o aborto. Exemplo, essa discussão de em que momento a vida começa. Tem algum laboratório que possa responder essa pergunta? Existe, meu irmão? Claro que não. Essa é uma pergunta ética. Essa é uma pergunta em que ciência, ética e fé dialogam e conversam. Eles querem calar a voz da fé, a voz de Deus. Só eles podem falar. E Deus, o Criador, não pode abrir a boca. E aí você vê a discussão sobre o aborto. Não se pode falar de fé nessa discussão, não se pode falar de ética nessa discussão, porque essa é uma discussão científica. A questão do aborto é uma questão de saúde pública. Como assim? Se nós não podemos dizer cientificamente, não podemos explicitar cientificamente nem como é que a vida surgiu no planeta, que dirá como é que e quando é que a vida surge no ventre de uma mulher. Isso é uma discussão que não pode se dar somente pela ciência. Compreende isso? O prejuízo que é quando um lado quer calar o outro. Mas é o que nós estamos assistindo no mundo inteiro. Foi o que nós assistimos no mundo inteiro. E hoje no Brasil nós estamos vendo a violência com que se quer calar um lado da discussão. O lado daqueles que têm fé, que creem, que não compactuam com que um lado apenas fale. Portanto, fé e política tem tudo a ver, sim, senhor. O que eu mais ouvi nessa semana é: se esse padre safado, sem vergonha, ordinário, conservador, tivesse lá dentro da igreja dele, calado, rezando com as véias, não estava agora passando pelo que ele está passando. Foi o que eu mais ouvi e li nos comentários. E isso de gente que se diz católica, viu? Isso de gente que se diz católica. Que nós padres temos que calar a boca e não orientar o nosso povo em matéria de política, quando a política é uma das realidades que dialogam com a fé, porque Jesus é Rei e Senhor da política também.
E portanto a minha postura política tem que estar iluminada pela fé que eu tenho em Cristo Jesus. Agora eu tenho que ficar calado dentro da igreja, porque um grupo majoritário hoje quer calar no debate público um lado, quer calar no debate público uma expressão. Isso é democracia? Isso é liberdade? Essa é a liberdade que eles propagam? Essa é a democracia que eles querem? Quando um lado, e só um lado, pode falar? Só um lado pode ter razão? É vergonhoso o que nós estamos assistindo. Se Jesus é rei, se Jesus é soberano, então eu, que tenho ele como meu rei e meu senhor, levo para a política, sim, levo para a Câmara de Vereadores, levo para a Prefeitura, levo para o governo do Estado, levo para o governo federal, para a Câmara, para o Senado, para o Tribunal de Justiça, eu levo para todos os lugares a minha fé e o meu Senhor. Não o imponho a ninguém, mas exijo que a minha voz seja ouvida, que a minha expressão seja ouvida, porque Deus, o Senhor, governa e é rei da minha história. Então ele não estava aqui na cruz somente por blasfêmia, também por questões políticas, também por questões econômicas. Mexeu no bolso de muita gente, tirou o dinheiro do bolso de muito charlatão que usava a religião para explorar os pobres. Disseram que ele blasfemava porque ele dizia que era Deus. Não, ele é Deus. Ele é Deus. E eu tenho todo o direito de dizer: Jesus Cristo é Deus. E aí ele vai entrando em todas as áreas, compreende? Todas as áreas. Vou dar apenas para vocês um exemplo. Agora o Papa marcou para o ano que vem a canonização do Beato Carlos Acutis, aquele rapazinho de 13, 14 anos, né? Que é considerado já o patrono da internet. Vocês sabem que uma das coisas que foram feitas para a investigação da santidade do Carlos Acutis foi pegar todos os computadores e todos os acessos que ele fez à rede social, da primeira vez que ele entrou na internet até a morte dele, e investigar tudo que ele mexeu, tudo que ele fuvilhou, para onde ele... Porque hoje é possível fazer isso, viu? Aquele fio ali é o rabo do capeta, entendeu? Do outro lado tá o Zuckerberg e o outro lá, catando tudo que você pega, viu? Não tem como esconder dele não, tá tudo ali. Fizeram uma investigação. Carlos Acutis, durante toda a vida dele, usou a internet, as redes sociais, para duas coisas: estudar e evangelizar. Estudar e evangelizar. Estudar e evangelizar. Evangelizar ensinando que Jesus é o Senhor, que o Senhor que reinou na cruz, nos oferecendo o seu amor, agora reina na Eucaristia. O Carlos Acutis é o grande missionário, apóstolo da Eucaristia. Ele tinha um interesse, uma curiosidade pelos milagres eucarísticos, e ele pesquisava e usava as redes sociais para propagar, para mostrar para as pessoas os milagres, as coisas tremendas que existem em torno da Santa Eucaristia. Não precisa dizer mais nada, né? Posso ficar quieto agora, né? Eu não vou continuar essa humilhando essa toada. Eu volto daqui. Porque se for puxar umas redes sociais de alguns de nós aqui, ô meu pai, ô vexame, entendeu? TikTok, dancinha, 2 horas, 3 horas, vendo a vida, curiando a vida dos outros. Olha a roupa que ela tá usando. E mandando, né, pros outros os memes, né? Assim. Nós perdemos tempo. A soberania de Cristo entra em tudo. É isso que eu quero dizer. Ela vai... O modo como você lida na sua empresa, capital, a relação capital-trabalho, muda quando Cristo é rei, quando Cristo é Senhor. Você põe o trabalho no seu lugar. Você não é escravo do trabalho, e muito menos escravo do dinheiro.
Você aprende que com os que trabalham com você, que são seus colaboradores, você divide. Você divide, porque eles estão fazendo a tua riqueza. A riqueza e a prosperidade da tua empresa, da tua obra, daquilo que você criou. Que não é possível que você só acumule e só invista na empresa e não divida com quem está construindo a riqueza com você. Muda o modo de pensar as coisas. Não precisa nenhum comunista, filha da mãe, vir ensinar isso para mim, não. Que eu preciso dividir lucro. Entende? Vamos taxar as grandes riquezas. Que besteira! Quando a pessoa tem Deus na vida dela, quando Jesus é rei soberano, não precisa ninguém dizer, precisa do governo dizer, não precisa fulano, porque eu não posso ser preso, dizer. Eu mesmo sei que essa é a minha obrigação moral, a minha obrigação social, que existe uma hipoteca sobre os bens privados, e essa hipoteca é uma hipoteca social. Eu não posso ver meu irmão passando necessidade num país miserável como o nosso. Eu não posso saber que aqui do lado tem uma cidade com 35 quilômetros quadrados, Carapicuíba, com 500 mil habitantes, um em cima do outro, passando necessidade, e achar que isso é normal. É claro que isso mexe comigo. É claro que isso me toca. E eu quero justiça. E eu quero fazer alguma coisa pelo bem da nossa região. Não somente de Barueri, mas da nossa região. Vocês entenderam, meu irmão? Minha irmã? Muda. Se Jesus é rei, se Jesus é o Senhor, tem coisas que estão mudando. Não dá para vestir essas roupas que você veste, não. Desculpa. Não dá para ir para as festinhas que você anda frequentando, não. Não dá para ter esse tipo de conversa que você está tendo pelo WhatsApp, não. Não tem condição. Muda a sua vida. Muda o seu jeito de se portar. Você passa a ter postura. Você está entendendo? Você toma postura de homem, moleque. Você para de ser piriguete, menina. Entendeu? Você não tem como você vir com a calça de leg para missa. Não dá. Não é, mas eu sou livre. Não, você não é. Você é escrava de Cristo. Você é escrava da soberania dele. E você não vai se expor para nenhum homem, nem para ninguém, durante um lugar público, principalmente numa missa. Sabe assim, vai cair num chá de simancol na pessoa. O reino de Cristo vai dando para a pessoa vergonha na cara. Olha que coisa impressionante. A pessoa passa a ter vergonha na cara, da noite para o dia. Porque ela fala, não, isso aqui não é possível. Isso aqui não cabe mais. Se Jesus é soberano, se Jesus é rei na minha vida. Que esse cigarrinho aqui do capeta, essa chupeta de Satanás, eu não posso mais ficar chupando ela aqui. Então isso aqui eu vou, aqui ó, na privada, o último traguinho, dou descarga, acabou. Está acabando comigo. Não quero mais isso para a minha vida. Muda. Você passa a se amar. Você passa a se gostar. Você passa a se querer bem. Você passa a se cuidar. Esses meninos aqui, ó. Que isso aqui é uma raça de gente egoísta, viu? Por causa do pecado original, ninguém aqui é santo, não. Santo não é. Por causa do pecado original, todos nós somos egoístas, pensamos primeiro, mas quando Jesus entra, muda. Começa a dividir as coisas com o coleguinha. Começa a ser bonzinho, boazinha com a professora. Não responde. Não é? Sim ou não? Muda, não mudou? Não mudou? Sim, ó, mudou. Não é? E aí quando vocês veem outras crianças fazendo maldade com os bichinhos, batendo nos coleguinhas, vocês dizem assim, ai, não tem Jesus, não é não? É, ó. Muda. Porque de pequenininho, a soberania de Deus, de Cristo, vai entrando na vida da pessoa. Primeiro presente que uma criança dessa pede, agora no Natal, um terço novo. Não é não? O pessoal lá de fora é que os coroinhas, os pequenininhos, estão aqui no altar, perto de mim. E eles estão fazendo isso aqui assim, ó.
Já está decidido, presente de Natal, um terço novo. A mãe fez assim, ai, graças a Deus. Aquele brinquedo caro. O brinquedo que já está usado, que não está estragado, vai ser dado aos pobres, não é verdade? Aí, ó, viu? Tudo mudou. A soberania de Cristo não tem briga, não tem encrenca, sabe? É natural. O modo de namorar muda, a escolha para o casamento, tudo isso passa a ser influenciado pela presença de Cristo Jesus. E aqui eu termino, sei que eu me alonguei, mas a soberania de nosso Senhor não pode ser uma coisa aqui, uma ideia. Ou é realidade, ou é transformadora, ou muda a nossa vida, ou desculpa, não, Jesus não é seu rei. A resposta de Pilatos não podia ser outra. Não era rei dele. Não estava transformando a vida dele. Não estava transformando a história dele. E olha que a mulher de Pilatos teve sonho, lembra disso? Esse homem inocente, eu tive um sonho com ele, não faz isso, não deixa... E ele, duro, com a esposa pedindo para ele, dizendo para ele, e ele... Porque o rei dele era quem? César. Quem era o rei dele? O dinheiro. Quem era o rei dele? A posição, o cargo político que ele ocupava. E não Jesus. Então, ou Jesus muda a nossa história, ou ele não é rei. Que Jesus seja rei na sua casa. Que Jesus seja rei na sua vida. Hoje e sempre. Amém. Viva Cristo Rei. Viva! Creio em